Namastê! Bem-vindos ao canal do Outro Lado da Cena, o canal que vai trazer para vocês toda essa gama aí de cultura asiática. Se você curte esse tema, gosta da Ásia, gosta de culturas do Japão, China, Coreia, Índia, Paquistão, tudo isso, não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse canal aí para quem mais gosta, como você, como eu, gosta desse tema. E, gente, hoje eu vim falar de para você que é noveleiro, esse tipo de coisa, hoje eu vim falar para você aqui sobre uma novela que está reprisando no Viva, e ela fez muito parte da minha vida, inclusive até muitos dos gostos que eu tenho por este país, chamado Índia, tá aí por causa dessa novela, escrita pela Glória Pérez, queridíssima, que adora abordar temas assim, e que é Caminho das Índias, né? Uma novela muito legal, muito bacana, que está sendo exibida lá pelo canal Viva. E que foi exibida, acho que em 2009, pela Globo. Eu lembro muito dessa novela, me apaixonei por esse tema indiano. E, gente, olha, foi uma novela que realmente ela colocou todos os brasileiros a par de como é essa cultura indiana que a gente, antes da novela, não conhecia. Antes da novela, a gente não tinha a mínima ideia do que era a Índia. A gente só sabia que existia Índia, mas a gente não tinha uma ideia do que era a Índia, o que eles fazem, que comidas eles comem, o que eles assistem, como eles vivem, que cultura é essa, como eles se vestem. A gente não sabia nada disso, né? Inclusive até coisas sobre Bollywood a gente ficou sabendo por causa de lá. A gente nem sabia que existia um cinema indiano, né? Até que foi passado também aí nessa novela. E essa novela, o que vai falar, gente? Eu assisti outras novelas também indianas, depois que eu assisti ela, e realmente, assim, a parte indiana da novela, ela se adaptou muito bem a essa parte de Bollywood. O que é Bollywood? É o cinema, a indústria cinematográfica da Índia, que você tem histórias de 2 horas de duração, mas assim, com danças, com música. Inclusive até as músicas são mais interessantes até para o indiano do que a própria história, né? E, gente, do que vai se tratar essa história do Caminho das Índias? Vai se tratar a história da parte indiana, porque a história é dividida entre Índia e Brasil, né? Obviamente. Mas eu vou focar mais na parte indiana, que é a história da personagem Maya, que trabalha num call center, né? E ela é de uma casta de Vaixas, né? Que é uma casta dos comerciantes. E o que é esse negócio de casta, gente? Que é explicado lindamente nessa novela. É que assim, na sociedade indiana, como é uma sociedade majoritariamente hindu, no hinduísmo se acredita que o deus Brahma, que é o criador do universo, na cultura hindu, ele criou diferentes tipos de pessoas, né? Então ele criou da cabeça dele, da boca, os Brahmanes, que são aqueles que trabalham com pensamento, então são professores, sacerdotes, enfim. Dos braços dele ele criou uma outra casta que eu não vou saber o nome aqui, que é a casta dos políticos, dos soldados, tá? Os que trabalham com a força mesmo, né? Os policiais, enfim. Das coxas nasceram os Vaixas, que é a casta da Maya, né? Que é interpretada pela Juliana Paz, que ficou lindíssima como indiana, tá? E aqui são a casta dos comerciantes. E os pés nasceram os Shudras, que eu não me engano, que é a casta dos empregados domésticos, dos empregados no geral. E essa é a casta mais pobre da Índia, vamos dizer assim. E debaixo dos pés do Brahmani do Brahma não foi criado nada. Foi criado, tem uma poeira, né, nos pés do Brahma, que essa poeira é os Dalits, que são os intocáveis. E dessa poeira nasceu esse tipo de gente, que na cultura indiana são as pessoas que fazem um trabalho mais impuro. Eles limpam as calçadas, eles
fazem sepultamento das pessoas, dissecam o corpo das pessoas, né? Inclusive, até a Índia não tem... Muito tempo atrás não tinha banheiros, né? Até muitas cidadezinhas da Índia também não tem banheiros. Então muitas pessoas, inclusive até as pessoas de valores, né, de classe alta, como brahmanes até lá, enfim, eles faziam as necessidades na rua. E os Dalits limpavam isso, né? E o que a novela fala? A novela tem a Maya, que é Vaishya, e o Bahuan, que é nascido da casta Dalit, né? E o que acontece? Lá no início da novela, você já vê o Bahuan pequenininho e ele sofrendo bullying das outras castas, inclusive a casta própria do Vaishya, que é a casta do personagem Opash, né? Que é feita pelo Tony Ramos. E você vê essa casta ele sofrendo bullying porque não se pode tocar no corpo, não se pode passar nem na sombra de um Dalit. E o filho de Opash, que é o Raj, ele vê aquele menino lá e toca nele para poder brincar, né? Porque eles são crianças, tudo, e o Opash já fala que não pode tocar nele, isso e aquilo. E porque ele é um impuro, intocável, que se você tocar, você fica com a sorte ruim, você fica impuro também. E você tem, nesse meio tempo, você vê o personagem do Lima Duarte, chamado Shankar, e o Shankar é um sacerdote, então ele é da casta Brahmani, que é a casta mais alta, não concordando com esse tipo de casta. Porque aí a Glória Pérez até mostra na novela gente que não concorda com isso, né? Enfim. E aí o Shankar vai adotar o Bahuan, porque pega um grande amor por ele. Só que nisso o Bahuan é educado como se fosse um Brahmane, né? Então ele vai estudar para fora, enfim. Quando ele chega, ele conhece a Maya no Festival de Elefantes que tem lá, que é para homenagear o Lord Ganesha, que é um deus elefante que tem lá na Índia. E lá eles se apaixonam. Só que a Maya fica acreditando que o Bahuan é Brahmane, mas na verdade ele não é, é um Dalit. E o Shankar, né, ele não quer falar que é o pai verdadeiro, porque ele acha que aquilo é uma mentira. E ele não quer mentir para a família da noiva, né? Então, quando é descoberto isso e aquilo, a Maya, mesmo assim, com aquele grande amor, ela é proibida de ver o Bahuan, enfim, pela família, e é feito um casamento arranjado, que isso fala muito bem na novela, com o filho do Opash, que é o Raj, que agora sendo interpretado pelo Rodrigo Lombardi, né? E no meio tempo eles se casam, tudo, só que é uma coisa que a Glória, ao invés de... Porque assim, teve uma grande rejeição na época, pela parte do ator Márcio Garcia, que fazia o Bahuan, porque todo mundo shippou a personagem da Juliana Paes Maia com o Rodrigo Lombardi, que era o Raj. Então todo mundo gostou daquilo. Mas, gente, ela retratou também uma parte muito legal, que é a parte das pessoas lá na Índia casarem e botarem na cabeça que o amor vem com a convivência do casamento. E isso foi uma coisa muito legal que ela colocou também. Porque muitos, inclusive até nos próprios filmes lá, veem o amor, né, dessa maneira, mas não da maneira ocidental, que é aquele paixão à primeira vista, enfim. Eles até acham ruim isso. Eles veem o amor como alguma coisa do casamento e que vai convivendo com o casamento. E aí, nisso, a Maya acaba se apaixonando pelo Raj, né? O Raj também tem uma história de amor que a gente também shippava muito, inclusive até eu achava até que ele devia ficar com a brasileira. E é isso, ele se apaixona por uma brasileira até antes da Maya. E a brasileira, ela era interpretada pela Tânia Kalil, chamada Duda, né? A personagem chamava Duda. E mostra também a diferença que na Índia muitas pessoas não aceitam esse casamento entre pessoas hindus com outras religiões ou com outras origens. A família inteira foi contra, enfim. E a gente pensa que é aquele drama de novela e não é. Realmente isso acontece mesmo. E a novela é muito boa, gente. Assim, tem bordões indianos, enfim. Fala de uma cultura, do que eles acreditam, das crenças, por exemplo, de você não abrir a porta e não ver uma viúva passando, porque viúva lá para eles traz um mau agouro.
Inclusive a gente ficou sabendo até como era a situação das viúvas lá, as que não tinham família, né? Que eram postas num viuvário, não poderiam ter mais cabelo, mais joias, porque na cultura hindu, quando o marido de uma mulher morre e ela fica viúva, toda a força dela, toda aquela beleza dela se vai com o marido. E aí ela não pode mais se enfeitar. E ela tem que vestir branco, um sari branco. Sari é aquela vestimenta indiana, né? E, gente, é muito legal a história. Eu acho que é muito interessante você ver. É uma novela, assim, que eu acho que envelheceu bem. Nem envelheceu tanto, porque foi feita em 2009, na verdade. Eu acho só que a única parte, assim, que pega muito é a parte que são atores brasileiros que estão fazendo que estão fazendo indianos, né? E isso hoje já não é visto com bons olhos, né? Eles acham que tanto que na indústria cinematográfica, na indústria da teledramaturgia, você quer ver uma pessoa daquela origem fazendo papel daquela origem, né? Um japonês fazendo papel de um japonês, né? Porque é a cultura dele, né? Um negro fazendo papel de um negro, né? Não tendo a blackface, graças a Deus que hoje não tem mais isso, não é? Mas naquela época, gente, como era difícil você arranjar atores indianos e as pessoas não se preocupavam muito em arranjar esse tipo de coisa, eles se preocupavam mais em pegar pessoas que tivessem a aparência de uma pessoa de lá. Tanto que a Juliana Paz ficou com uma aparência muito assim, forte de uma indiana, o Rodrigo Lombardi também, o Márcio Garcia também. Alguns não. Por exemplo, acho que o Tony Ramos não teve aquela aparência de um indiano, né? Até porque ele é muito branco. Mas também na Índia, gente, se tem brancos também, tá? Então, foi aquele meio termo lá, assim, né? Mas, gente, é uma história muito bacana. Você vê várias coisas da cultura indiana. E, para quem nunca viu uma cultura indiana, nunca viu sobre a Índia e quer ver, quer conhecer, quer ter um pouquinho de curiosidade, vale a pena assistir essa novela que tá passando no Viva. Tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dessa novela, quem já assistiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui. Quem gosta da cultura indiana e vê que a novela também tem um pouco de diferença entre as culturas, deixa o seu comentário aqui que é bem interessante também. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Shukriya!